livro, o Tanakh, fala sobre Jesus, tá? E esse ponto é muito importante, eu preciso que vocês entendam, tá? Muitos judeus não acreditam que Jesus... Eu preciso que vocês entendam isso para vocês entenderem como isso vai refletir na vida de vocês, terem esse conhecimento, tá? Como os judeus acreditam ou dizem entre si que Jesus foi filho de um adultério, ele não poderia ser quem ele realmente era, tá? Escuta. Como é que aquele cara que seria o filho de Deus poderia ter nascido de um adultério, tá? Aí você fala, Mário, porque o filho de Deus nasceu de uma virgem e tal. Tudo bem. Só que, pessoal, e nós? E vocês? E seus pais? Seus pais eram adúlteros ou seus pais eram santos do pau oco quando tiveram vocês? Uma coisa que vocês precisam entender em toda a escritura, tá? E nesse curso eu não vou falar sobre os problemas de tradução, porque eu não posso falar disso agora, que aí são temas muito polêmicos. Porém, tudo que tem nas escrituras, de certa forma, é para afastar você de Deus. Fizeram alterações nas escrituras para que você se afaste de Deus. E uma das alterações básicas, por exemplo, são as traduções de alguns termos em hebraico. Por isso que às vezes o cara lê a Bíblia e fala, Jesus falou, não o Novo Testamento, que não foi feito em hebraico. Pelo que eu sei, não, a primeira escrita não era em hebraico. Bom, os apóstolos eram judeus, mas Paulo, por exemplo, ele falava também em romano. E isso não tem nada a ver. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: as traduções para o português, a tradução que a gente tem em português, ela é muito falha. E é por isso que dá esse negócio, então ser pobre é de Deus. Porque eles falam que a pobreza é uma coisa de Deus, quando na verdade não é nada disso. Na verdade, vocês, quando se tornam ricos de espírito, vocês atraem as coisas, pessoal. Eu vou dar uma parábola para vocês, para vocês entenderem. Se eu pego uma semente de qualquer planta, eu vou pegar a semente de romã, vou pegar a semente de laranja, seja lá qual planta você fala. Você vai pegar essa semente e você vai jogar na terra. Como é que essa semente cresce, pessoal? Ela se alimenta por onde? Alguém sabe dizer como que a planta cresce? Como é que ela faz para pegar o nutriente da terra? Atrai todos os nutrientes, né? Ela atrai, todo mundo já sabe, ela atrai. Por isso que se o solo é ruim, o processo da semente crescer, pessoal, é por atração. O processo da vida de vocês deve ser também por atração. Todo mundo que não faz por atração está roubando na Bíblia. É o que Jesus fala sobre ser ladrão. O que algumas pessoas querem? As pessoas querem ganhar dinheiro rápido para poderem ser os demônios que elas querem ser. Eu falo isso porque era o meu desejo, talvez no passado, ou se tornou porque eu não tinha. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem, bem mais. Muito obrigada. Galera, a primeira coisa, que é esse primeiro passo para vocês enxergarem isso, vocês nunca vão conseguir enxergar isso de uma maneira indigna. Vocês nunca vão enxergar isso vivendo uma vida desconectada de Deus. Tá? Pessoal, o negócio é tão louco que na Bíblia, eu não vou falar o que agora tudo, mas na Bíblia, pessoal, quando Moisés, isso é para vocês, quando Moisés encontrou Deus em Êxodos, Deus deu uma receita para ele fazer. E essa receita está traduzida totalmente errada no português. Totalmente errada. Todas as plantas que estão nessa receita estão... Não digo todas não, pessoal. Não são todas também. Canela não tem como estar errada. Mas algumas estavam erradas. E, pessoal, essa receita que Moisés recebeu era uma receita que no Templo de Jerusalém era obrigatório o uso
ela tinha que estar sempre lá sendo queimada, no templo de Jerusalém, o templo do rei Salomão, tá? Essa receita, pessoal, eu imagino que ela possa ter, por exemplo, a frequência mais elevada. E vocês entenderam que o mundo, na verdade, ele não é só o mundo matéria. O mundo, ele é um mundo, pessoal, totalmente interconectado. E, na verdade, existem várias manifestações de Deus. Como, por exemplo, vocês. Vocês podem se tornar manifestações vivas de Deus. Pessoal, a verdade é o seguinte: quando eu falo da mente do rei, que eu falei do meu próximo curso, é justamente isso, pessoal. Vocês têm o dom, e eu tenho certeza disso, todo mundo já percebeu que não se controla totalmente, certo? Que em alguns momentos perde o controle, que tem bloqueios. A questão é, por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? Pessoal, eu imagino que tem alguns bloqueios que são como selos. Eu vou dar parábolas, né? Vou dar parábolas que eu falo, vou dar histórias. Eu não sei se vocês já viram Naruto, mas o Gaara tinha o selo da maldade lá, o Gaara era o selo do ódio, depois ele mudou o selo do amor. No hebraico, o hebraico também acredita nisso. A Cabala estuda a energia das palavras, a Cabala estuda a magia, né, da Torá. Então, assim, no judaísmo também, nós temos a ideia de que tudo tem uma representação. E tudo que está fora representa o que nós temos dentro. A grande questão é o seguinte: o brasileiro que acredita no Jesus pobre, o brasileiro que acredita na pobreza e que acredita na maldade da pobreza, ele não consegue se manifestar nesse universo. Por quê? Porque ele se autobloqueou. E todos vocês são autobloqueados, e eu tenho plena convicção disso. Todos vocês são, porque isso é do inconsciente do brasileiro. Cada nação que eu visitei, eu percebi que toda nação tem seu erro. E o brasileiro, pessoal, ele é o povo mais rico do mundo tentando ser pobre. É o povo mais rico do mundo tentando ser malandro. É o povo mais rico do mundo carregando os defeitos dos seus antepassados que eles mesmos criticam. Porque eles dizem, eu fugi da Alemanha pelo nazismo, mas chega aqui e odeia preto. Ou o cara que fala, não, eu sou judeu e fugi para cá porque não sei o quê. Porque percebeu o erro dos judeus do passado também. Porque senão estava morando em Israel. Toda nação, pessoal, tem um inconsciente coletivo. Toda nação tem a sua atração. Tá? Não é por acaso que alguém fica preso e não é por acaso que Deus também. Então tem alguma coisa. A definição vírus, pessoal, eu vou te dizer, na ciência, pessoal, e como eu sou um cara que vejo as coisas... Vocês falam, Mário, como é que você aprende essas coisas? Pessoal, meus amigos de faculdade, depois que saíram da faculdade, eles estudaram pós-graduação, eles fizeram não sei o que lá, eles fizeram mestrado. Eu não fiz nada disso, pessoal. Eu peguei todo o meu dinheiro que eu ganhei com 24 anos e falei, mano, eu quero descobrir a verdade desse negócio. Eu vou fazer a minha própria pesquisa. Não sabia quanto tempo ia durar. E quase me ferrei. Na verdade, eu me ferrei, porque quando eu comecei a me juntar com um monte de gente muito pobre, eu comecei a perceber que o meu poder estava diminuindo. E eu acabei quase me tornando pobre. Não vou dizer monetariamente, porque em grana, não é grana, pessoal. É mentalidade, porque você pode ter 1 milhão no banco e viver como pobre, porque a sua cabeça está focada no castigo que você já sabe que vai receber, porque Deus coloca na tua cabeça, você vai se ferrar, você vai se ferrar, você vai se ferrar. Então você tem 1 milhão no banco, mas sua cabeça está lá, você vai se ferrar, porque é o que você está atraindo. E Deus é tão fantástico que a gente sente o que a gente está atraindo. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Então é o seguinte, pessoal. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando eu clico na cara de alguém, muda para vocês ou sempre aparece minha tela? Só para eu saber. O que eu quero, vamos conversar todo mundo em conjunto, então. Vocês já entenderam? O negócio de Jesus ser ou não ser o que os judeus dizem que é, para mim não importa, porque mesmo eu tendo nascido perto deles, porque eu nunca, pessoal, eu ria deles, tá ligado? Eu fazia piada, eu comia salame no clube para deixar eles irritados, eu sempre fui dessa maneira, não sei porquê. Então, tipo assim, eu fazia de tudo para deixar os caras putos comigo. E não foi diferente depois de velho, porque eu sempre que eu tô perto deles, eu tento me segurar,
mas eu me solto, entendeu? E aí você fala, o que é isso? Quais são os seus movimentos, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é, Deus pode agir dentro de vocês. E vocês podem não ter compreensão do porquê vocês fazem certas coisas, mas se vocês sentem que é o que tem que fazer, é o que tem que ser feito. O problema é que a mentalidade do pobre é que fica tentando racionalizar as suas escolhas. A pessoa pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo, o menino no farol. Você sabe que o menino é malandro, porque como você está numa frequência acima, você consegue enxergar a pessoa. Pessoal, eu enxergo vocês porque não é um dom do Mário. Se o Mário cair, o Mário vai se ferrar também. Eu não tô livre para fazer o contrário do que eu falo. Porque muita gente diz, esse cara fala essas coisas, mas porque a gente está acostumado a ver pessoas que falam o que não fazem. Entendeu? Mas eu estou falando do que eu faço. Então é o seguinte, pessoal. Quando vocês percebem que estar correto, que viver o melhor, que você perceber que Deus age dentro de você, tá? E ele com certeza age, você precisa aprender o quê? Na Cabala não, porque na Cabala é receber, mas então a palavra seria permitir. Tá? Vocês precisam permitir essa possibilidade. E essa possibilidade, pessoal, ela tem uma variável só. Jesus falou a variável. Não é sua vontade. Permitir? Não é permitir. É fé? Fé. Quem falou fé? É você. Fé. Pessoal, Jesus já falou, pessoal. A fé. Agora, calma. O problema da fé é que vocês não entendem o que é fé. E eu vou explicar para vocês o que é fé. Tá? Para vocês terem isso mais fácil. Esse hack sagrado que eu estou dando de graça na internet. Não sei por que ainda eu faço isso, mas eu faço. Porque eu acho interessante fazer e ver as transformações e ver que, tipo assim, a galera que não acredita e a galera que acredita. Então, é muito louco isso. É por isso que isso é viciante. Pessoal, ter fé, pessoal. O problema da fé é que a fé é uma dança, tá? Mário, você tem fé que você pode voar? Não, eu não tenho fé que eu posso voar, porque eu sei que eu não vou voar. A fé é uma dança, pessoal, entre o que você acredita, tá? E o que Deus quer com você. Fé, na verdade, pessoal, o que Deus é o ponto máximo entre você e Deus, a fé. A fé, pessoal, é um sentimento. A fé não é um sentimento, mas ela gera um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé gera um sentimento, tá? E esse sentimento de fé, ele depende, basicamente, daquilo que você consegue acreditar que realmente Deus quer para você. Então, a pergunta que vocês têm que se fazer, e a pergunta que faz as pessoas serem grandes é, o que Deus quer que eu faça? E onde as pessoas erram? As pessoas erram porque elas não pensam dessa maneira, porque eu sei que vocês não pensam dessa maneira, ou não foram criados para pensar dessa maneira. A maneira que eles querem que a gente pense, pessoal, é como o povo quer que a gente seja. Como os outros na nossa volta querem que a gente seja. Como aquela namoradinha que nos deu o pé na bunda quer que a gente seja. Como o nosso nobre rapaz. Então, na verdade, pessoal, a gente quer agradar as pessoas na nossa volta. E por isso, pessoal, a gente falha. Mas, Mário, Deus não mandou a gente ser bom com todos? Deus mandou a gente ser bom com todos. O problema é que as pessoas fazem mal para elas mesmas. E se você acredita no mesmo que ela, você também faz mal para você. Então, amar os outros é ser Deus para as pessoas. Mas, Mário, que porra é essa? O que é ser Deus para as pessoas? Ser Deus, pessoal, na verdade, a palavra Deus é uma das palavras do eu sou, é uma das palavras, Deus tem várias palavras. É ser, pessoal, o que verdadeiramente vocês sentem no coração que devem falar para essas pessoas. É vocês, naquele momento, perguntar para Deus, Deus, eu estou enxergando essa situação por quê?